Bom, vamos retornando então. Bom dia para quem chegou agora. Nós vamos ter então agora a participação da professora Ivana, né? A fala da professora Ivana tem o título, né? Então, Racionalidades Médicas e as Intervenções Assistidas por Animais. A professora Ivana é doutora em Antropologia Social pela URGS, tem mestrado em Representações Sociais do Movimento Humano também pela URGS, especialização em saúde mental pela Residência Multiprofissional em Saúde Mental também pela URGS, é pesquisadora de pós-doutorado no Departamento de Antropologia Social da URGS, atualmente vive na França, e vai poder contar um pouquinho, então, sobre a sua experiência e sobre, né, as suas pesquisas agora um pouquinho para a gente, tá bom? Obrigada, Prof. Ivana, né, deixo, então, agora à sua disposição. Obrigada, Marisângela. Eu gostaria de começar dando um bom dia, boa tarde para mim, bom dia para vocês. Gostaria também de já parabenizar o Fabiano e a Marisângela, o Fernando, perdão, o Fernando e a Marisângela pela iniciativa de conduzir um programa de formação em intervenções assistidas por animais. E gostaria também de dizer da minha satisfação em estar participando desse projeto, como professora do curso, como disse a Marisângela, e hoje aqui com vocês para falar um pouquinho da minha experiência. Eu não sou terapeuta, eu não trabalho com a intervenção assistida, mas eu sou uma estudiosa dessa técnica de trabalho, vamos dizer assim, né, para abranger um pouco tanto as atividades mais de fundo recreativo, educacionais e terapêuticas. A minha experiência é uma experiência que tem um lado prático, porque eu acompanhei e observei essas atividades durante 4 anos, por ocasião da produção da minha tese de doutorado, e como eu escolhi a antropologia para seguir a minha vida profissional, a minha trajetória profissional, eu tenho trabalhado com base na etnografia, ou inspirada no método etnográfico, que nada mais é do que estar ali, né, quer dizer, ter a experiência, né, a fenomenologia do acontecimento, e a partir daí pensar sobre o fato. Então, o que eu vou conversar com vocês hoje é um seminário extremamente interessante, porque nós temos aqui terapeutas, pessoas que trabalham, que estão na atuação, se servindo e vivendo essa opção, né, de trabalhar com um animal. Eu estou louca para escutar os próximos palestrantes e coube a mim, para minha maravilhosa incumbência, de falar um pouco teoricamente das IAs, né? Eu trago hoje para vocês aqui uma discussão sobre racionalidade médica, aquilo que estrutura, então, um sistema médico, e as intervenções assistidas por animais. A minha experiência, por uma escolha metodológica, é com terapia assistida por animais. Inclusive, na minha tese, eu uso o termo terapias assistidas por animais, mas depois, quando eu comecei a escrever artigos sobre, eu optei pelo termo zooterapia. Embora o termo zooterapia possa nos remeter também a algo como a etnomedicina, que é a produção de remédios a partir de uma substância animal ou de uma parte do seu corpo. Mas abrange também esse tipo de intervenção que usa a parte da relação interespecífica, quer dizer, um animal vivo interagindo com um ser humano. Né? Então, eu gostaria de pedir para a Elisângela compartilhar os meus slides, se possível.
e vou pedir licença para tirar, aqui está muito frio, né? Mas agora, conversando com vocês, eu felizmente fiquei mais aquecida. Bom, pessoal, então, eu acho que, Elisângela, se tu puder colocar a tela cheia, mas também não é o mais importante, né? Acho que nós conseguimos ler daqui. Bom, então, eu vou começar, eu preparei uma fala escrita para comunicar com vocês, acho que fica mais organizado, sobretudo porque eu tenho algumas questões de fundo teórico para tentar trazer para a mesa, tá bom? Então, a medicina convencional ocidental de tradição europeia, baseada em evidências mensuráveis cientificamente, convive lado a lado com técnicas curativas e com cuidados populares ou advindos de outros sistemas de conhecimento que não esse nosso urbano moderno, né, do SUS, vamos dizer assim. Esse fato pode ser observado nas práticas terapêuticas tradicionais indicadas pela Organização Mundial da Saúde, ou, por exemplo, na larga prescrição de técnicas como a ecoterapia, que em 2016 foi incluída na rede de cuidado à pessoa com deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. A ecoterapia é um tipo de zooterapia, e junto com outras modalidades de terapia mediada por animais, tem sido desenvolvida com o objetivo de humanizar o atendimento em saúde dentro do Programa Nacional de Humanização. Outras técnicas consideradas alternativas, e aqui esse alternativo, ele tem mais a ver com, eu uso ele mais como uma categoria para descrever algo que não é da biomedicina, do que aquela ideia do alternativo, como pode ter surgido, por exemplo, no ano 60, 70, algo vinculado ao hipismo, né? Então, não, vamos dizer que em termos técnicos a gente consegue englobar terapias que falam de uma outra racionalidade médica que não a biomédica. Então, outras técnicas consideradas alternativas são também citadas no SUS como práticas integrativas e complementares em saúde, as PICs, que o Fernando citou na abertura desse evento. Agrupando, então, sobre essa mesma alcunha, técnicas terapêuticas diferenciadas do aparato biomédico. Isso nos mostra que, embora a medicina de racionalidade positivista baseada na observação seja hegemônica nos processos de cura desse sistema convencional, algumas experiências empíricas indicam que o conceito de saúde é mais holista do que o dualismo cartesiano poderia dar conta. Portanto, médicos, enfermeiros, intelectuais e cientistas começam a conviver de maneira mais harmoniosa com práticas populares, tradicionais e contemporâneas, como as terapias que utilizam animais como mediadores medicinais. Segundo slide, por favor, Marisângela. O aparecimento e a proliferação de outras racionalidades médicas paralelas à racionalidade hegemônica tem algumas principais razões. Eu não sei se a Marisângela está me escutando, se ela puder passar o segundo slide. E obrigada, Marisângela, por estar gerenciando isso para mim. Imagina, eu passei, Ivana, mas eu não sei se ele tá. Eu vou interromper e passar de novo, só um minutinho. Bom, talvez para mim tenha. Bom, eu vou continuar e aí a gente vai. Então, tem um contexto que faz com que essas medicinas acabem tendo proeminência dentro dos serviços de saúde. No âmbito internacional, os movimentos de contracultura de tendência antitecnológica que começam nos Estados Unidos e Europa no final dos anos 60 resistiam, por exemplo, à desvalorização desse mundo natural em prol de outro construído pela ciência e a técnica e fortaleciam noções e conceitos ligados, por exemplo, à ecologia. No caso específico da relação saúde-medicina, tais movimentos deram espaço a uma proposta ativa de promoção da saúde, ao invés de combater doenças, característico da medicina científica, e a um conjunto de sistemas terapêuticos e práticas de medicação e cuidados tendentes ao naturismo.
No campo específico da saúde, a Conferência Internacional de Alma-Ata, realizada na antiga União Soviética lá em 1978, afirmou os cuidados primários como elemento-chave para se chegar a um nível aceitável de saúde. Ao defender a realização de medidas sanitárias e sociais, preconizou a legitimação de práticas tradicionais, alternativas e complementares. Na época, o então diretor-geral da Organização Mundial da Saúde declarou nessa conferência de Alma-Ata a insuficiência da medicina tecnológica e especialista para a resolução de problemas de saúde de 2/3 da humanidade. No Brasil foi criado, então, o Sistema Nacional de Meio Ambiente lá em 1981, onde se defendeu a utilização racional dos recursos ambientais e condições propícias à saúde e à qualidade de vida. Em 1986, o relatório final da 8ª Conferência Nacional de Saúde propôs a introdução de práticas alternativas de assistência à saúde no âmbito dos serviços de saúde, possibilitando ao usuário o direito democrático de escolher a terapêutica preferida. O texto constitucional de criação do Sistema Único de Saúde em 1988 não faz referência direta a práticas tradicionais e complementares em saúde, mas afirma o atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas e a participação da comunidade. Slide 3, por favor. Quanto às práticas sociais, os anos 70 e principalmente os 80 trouxeram um aumento da demanda por outras formas de bens e serviços de saúde, entre amplos setores da população urbana. Ao lado da importação de antigos sistemas médicos orientais, como a medicina ayurvédica e a tradicional chinesa, observou-se a reabilitação de terapêuticas populares, como as xamânicas ou as ligadas às afro-indígenas. A homeopatia foi retomada como medicina alternativa. Junto a ela, sob a denominação de terapias alternativas tradicionais, holísticas, integrais, naturais, doces, energéticas ou complementares, diversas formas de cuidado conquistavam expressão no campo da saúde. Embora seja permeada por conflitos epistemológicos, a inserção dessas atividades entendidas como alternativas no plano terapêutico de pacientes em situação de internação é uma realidade que pode ser observada em espaços de tratamento e promoção da saúde em geral por todo o território ocidental atualmente. Então, as resoluções da Organização Mundial da Saúde para a legitimação do vínculo entre a saúde e um contexto de tratamento holístico mostram expressivo crescimento nessas últimas 3 décadas e correspondem ao aumento de centros de pesquisa, laboratórios, departamentos ligados a universidades, com trabalhos que tentam aprender, descrever e explicar tal vínculo, como, por exemplo, a minha tese ou a FAESDA. No catálogo de cuidados paliativos, a Organização Mundial da Saúde afirma que tratamentos farmacológicos devem ser combinados com tratamentos não farmacológicos, e isso deve incluir cuidados e formas de terapia com papel fundamental para provocar alívio e potencializar outros estímulos aos pacientes. Tentando atender essa determinação, o Ministério da Saúde brasileira tem difundido uma nova cultura de humanização na rede hospitalar pública, no sistema de atendimento à saúde em geral, implementando técnicas terapêuticas mais acolhedoras e capacitando os profissionais para um novo modelo de assistência à saúde que valorize essa visão ampliada do processo saúde e doença e a promoção global do cuidado humano, tentando atender alguns dos problemas que geraram essa crise na medicina ou essa crise na saúde, como, por exemplo, o foco da medicina biomédica na doença ou no agente patológico que causa ela, que acaba direcionando a maior parte dos estudos para esse foco e não para o sujeito, para a clientela, para os pacientes e para a relação que eles têm com a doença. Bom, nesse cenário todo, as terapias assistidas por animais remetem-nos ao contexto urbano, caracterizado pela hegemonia das relações ecológicas intraespecíficas, quer dizer, dentro da mesma espécie, a humana,
em detrimento de relações interespecíficas entre espécies diferentes. Um dos resultados dessa conformação social é que a cada vez menor participação de diferentes espécies de animais no círculo urbano permite àquelas que permanecem em contato com o ser humano diversas relações possíveis no interior das residências e de instituições da sociedade contemporânea. Os animais domésticos, ou de companhia, ou pets, formam um grupo variado, importando para essas categorias menos a espécie que o contexto. Os animais domésticos presentes no contexto metropolitano e que aparecem com maior ocorrência na zooterapia são cães, gatos, alguns pássaros, coelhos, roedores, anfíbios como iguanas, cavalos, vacas, porcos e cabras. No próximo slide, por favor, Ângela, a zooterapia no sistema convencional de saúde pode ser pensada a partir de uma noção de racionalidade médica. Eu trago aqui para vocês esse esqueminha que eu vou explicar daqui a pouco, para a gente pensar algumas características que as TAAs nos apresentam, ou me apresentaram nesse meu trabalho de campo. Algumas delas dialogam com o sistema biomédico, com a racionalidade do sistema biomédico, outras não, outras nos apontam para outras direções. Mas a participação de animais na recuperação da saúde humana dentro desses espaços institucionalizados é datada já do século IX. Né? Então, tem registros de pacientes de um hospital na Bélgica que foram tratados por pássaros nesse século IX. Bem mais tarde, no final do século XVIII, há relatos de que pássaros, gaivotas, falcões e coelhos foram usados em terapias para ajudar pessoas com problemas de saúde mental na Grã-Bretanha, na Grã-Bretanha. E depois, lá em 1867, no século XIX, uma fundação também na Alemanha desenvolveu alguns programas que incluíam atividades com cães, gatos e pássaros e um centro equestre. Nós não sabemos muitas informações a respeito desses programas. Quando se fala, se escuta algo bastante já batido, que é o histórico das IAs, nós temos essas informações soltas e não sabemos como é que essas pessoas faziam, o que esses animais faziam, em que contexto eles eram colocados em contato, ou se eram colocados em contato com os pacientes. Alguns relatam que os pacientes dessas fazendas terapêuticas desenvolviam trabalhos de agrícola com esses animais, mas a gente não tem muita informação a respeito da relação. Mas lá na metade do século XIX, uma enfermeira americana, a Florence Nightingale, que vocês já devem ter escutado falar, quem é da área da saúde, observou que alguns animais domésticos, então, eram excelentes companhia para que alguns enfermos e algumas patologias crônicas pudessem ser tratadas. Ela escreve, então, um manual de enfermagem, já citando o uso de animais de pequeno porte, naquele momento, como um excelente companheiro para o doente, diz ela, especialmente no caso de doenças crônicas de longa duração. Uma publicação de 1969. Então, no Brasil, essa técnica tem se desenvolvido em larga escala, de certa forma. Tá? E o processo de profissionalização da atividade caminha a passos bem mais lentos que a inserção delas, de fato, em espaços de tratamento. Nós temos uma referência à psiquiatra Anísio da Silveira, que no âmbito do seu vasto e sensível trabalho sobre a esquizofrenia, incluiu animais como coterapeutas no Hospital Psiquiátrico Pedro II, no Rio de Janeiro. Ela, no seu livro Gatos, a Emoção de Lidar, que foi publicado em 1988, ela já desenvolve um pouco mais essa relação que o paciente desenvolvia com o animal, especialmente uma cachorrinha que apareceu no hospital.
Então, esse paciente tinha a responsabilidade de cuidar, se ocupava dessa cachorrinha, e ela diz que o animal havia se tornado algo como um ponto de referência afetiva estável na vida do paciente. A gente começa a ter algumas pistas teóricas a respeito de como essas pessoas, esses profissionais, localizavam esse animal dentro de um contexto mais teórico. E no final dos anos 80, no Brasil, nós temos o trabalho da Hannelore Fuchs, que tematizou a relação entre seres humanos e cães domésticos numa tese de doutorado. Foi intitulada O Animal em Casa, um estudo no sentido de desvelar o significado psicológico do animal de estimação. Então, médica veterinária e psicóloga, ela foi pioneira no campo da zooterapia ao desenvolver o projeto Pet Smiles em São Paulo, um dos primeiros programas de zooterapia em hospitais públicos. Durante a iniciativa, alguns cães, tartarugas, coelhos, então, faziam visitas às pessoas internadas. Ela atuou no Instituto de Tratamento do Câncer Infantil, numa unidade homeopática da Unifesp, num residencial do Albert Einstein, no Hospital da Criança, em diferentes enfermarias, e foi fundadora de uma das associações que no Brasil tem bastante força no campo das IAAs. Para dar alguns exemplos de como essa inserção, então, foi acontecendo no Brasil. Durante o período do meu trabalho de campo, no estado lá do Rio de Janeiro, porque eu observei atividades terapêuticas em 3 diferentes estados, ou 3 diferentes capitais, vamos dizer assim, eu com o objetivo de olhar para a antropologia urbana, né, para essa saúde hegemônica que se desenvolve em grandes centros metropolitanos do Brasil. Então, foi em Porto Alegre, onde eu acompanhei especificamente uma associação de terapia animal, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e no Rio de Janeiro, onde eu tive no Rio de Janeiro, então, acompanhei 2 associações, em São Paulo uma, em Porto Alegre uma, depois eu fui para a França fazer parte do meu doutorado, vim para a França, eu estou aqui, e tive, então, a oportunidade de acompanhar o trabalho da Irina, que vai conversar com vocês mais tarde, e do Frederic Ayer, que é um educador canino que foi para a área da terapia assistida por animais. Então, sobre as racionalidades médias, quer dizer, quais são os pontos em que a racionalidade médica, biomédica, dialoga com esse tipo de terapia, com essa técnica terapêutica que não apresenta características de só uma racionalidade. Mas o que é uma racionalidade médica, então? Essa categoria foi construída numa perspectiva de pesquisa, mas uma perspectiva histórica, baseada nessa ideia do Max Weber de um tipo ideal. O que quer dizer? A Amadeu Luz, que é uma professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ela é médica e antropóloga, ela desenvolveu um projeto bastante extenso, que há 30 anos está atuando, sobre algumas racionalidades, a biomédica, a racionalidade médica chinesa e indiana, fazendo comparações, e mais recentemente ela tem trabalhado com racionalidade médica da medicina antroposófica, que é uma outra discussão. Mas esse tipo ideal quer dizer que uma racionalidade médica ela deve apresentar pelo menos 5 grandes campos de discussão. Uma doutrina médica, uma morfologia, uma dinâmica vital e um sistema terapêutico. Tudo isso dentro de uma cosmologia. Por exemplo, nós temos a biomedicina, dentro dessa nossa cosmologia ocidental, baseada toda a produção de conhecimento numa lógica cartesiana. Nós temos, por exemplo, uma outra racionalidade médica se falarmos dos povos indígenas. Nós temos uma outra racionalidade médica se falarmos da Ayurveda, se falarmos de uma medicina chinesa. Então, essas dimensões são o tipo ideal. Quer dizer, uma racionalidade médica, um sistema médico, vai, em geral, ter essas 5 dimensões
que vão ser diferentes entre duas racionalidades médicas. Então, é um conjunto integrado e estruturado de práticas e saberes composto de cinco instâncias de conhecimento. A morfologia humana, no caso da biomedicina, é a anatomia. Ela vai definir a estrutura e a forma de organização do corpo do paciente. Humano, no caso da biomedicina, é só, né, uma vez que a nossa cosmologia não nos conecta com outros animais, né, ou com a natureza. Uma dinâmica vital humana, que no caso da biomedicina é a fisiologia, a maneira como ele funciona, o corpo. Então, vai definir o movimento da vitalidade, o equilíbrio ou desequilíbrio do corpo, a origem das doenças, a causa. Uma doutrina médica, que vai definir em cada sistema o que é o processo saúde-doença, o que é a doença ou adoecimento, nas suas origens e causas, mas também o que é possível tratar e curar. E na biomedicina isso aparece muito claramente quando se discute o que é da clínica e o que não é. Ou, por exemplo, o que é do médico e o que não é. Que tipo de terapêutica é válida nesse sistema biomédico? É aquela, em geral, ou desenvolvida pelo médico, haja vista os diferentes conflitos, como, por exemplo, quando a acupuntura foi inserida no Sistema Único de Saúde, o Conselho Médico veio com uma manifestação de que essa acupuntura só poderia ser desenvolvida por médicos. Foi necessário todo um movimento de quase militância para poder, então, incluir outros profissionais na prática. Então, é como se só fosse válido se o médico fizer ou se for prescrito por ele. E um sistema de diagnose, que vai ser a forma pela qual se determina se há ou não um processo mórbido naquele corpo. Fase de evolução da doença, origem e causa. E, por fim, o sistema terapêutico, que é o modo pelo qual se determina as formas de intervenção adequadas a cada processo mórbido ou doença, identificado, então, pela diagnose. A visão cosmológica, tudo isso dentro de uma cosmologia, a visão cosmológica da biomedicina está sustentada, então, no cartesianismo, mas também numa física clássica newtoniana, né? Ou seja, que o corpo funciona como uma máquina, né? Dirigido por uma mente obscura, né? Mas ele em si é comparado a uma máquina. Nós vemos, por exemplo, na medicina ayurvédica e na tradicional chinesa, que a cosmologia ela vai estar enraizada em filosofias religiosas, por exemplo, como o conhecimento védico na Ayurveda e o taoísmo na medicina chinesa. Bom, em contrapartida, a medicina ocidental contemporânea, de acordo com a racionalidade médica proposta pela Maria Luz, foi construída sobre uma cosmologia baseada nessa noção cartesiana de universo. Então, o corpo seria entendido como essa máquina na qual prevalece a proposição de leis de aplicação geral, e ignora-se a multicausalidade em detrimento de causas lineares. E a ideia de que as patologias seriam causadas por um agente externo, micro-organismos, vírus, ou por um defeito no funcionamento desse corpo, dessa máquina. Assim, a lógica da racionalidade biomédica consoante com esses estudos assume como foco a diagnose da doença, ou seja, os efeitos, uma tendência crescente apoiada nesses avanços tecnológicos dos últimos 50 anos. E é também um fato que leva os profissionais da saúde a deixar a terapêutica em segundo plano, centrando o olhar na doença e em todos os seus limites. No cenário do sistema da saúde convencional brasileiro, as atividades terapêuticas com animais se mostram como um complexo terapêutico que, mesmo não se enquadrando completamente dentro da racionalidade biomédica da medicina,
tenha encontrado respaldo e inserção através da adoção de práticas humanizadas propostas, por exemplo, no Programa Nacional de Humanização e Assistência Hospitalar do Ministério da Saúde. E enquanto técnica terapêutica não farmacológica, as TAAs alinham-se àquelas destinadas a cuidados paliativos, presentes no recente Planning and Implementing Palliative Care Services, a Guide for Programs Managers. Nesse contexto, e com base nas citadas políticas do SUS, que eu falei antes, e do Ministério da Saúde, a forma de entrada da zooterapia em hospitais tem se dado através das associações que ofertam seu trabalho como um serviço de terapia a ser desenvolvido em algumas unidades específicas. Nós podemos passar para o próximo slide, por favor, Marisângela. Então, eu aqui citei alguns desses programas em que aparece, né, a referência à terapia com animais dentro de documentos oficiais ou do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde e do SUS. Então, os hospitais aceitam que tais atividades sejam desenvolvidas apoiados nessa ideia globalizada de humanização e no potencial de integralidade que o tratamento não convencional pode alcançar. A implementação de terapias ditas complementares ou alternativas, como, por exemplo, a arte-terapia, a hidroterapia, a terapia com animais, a musicoterapia, a hipnose, a terapia lúdica, a fisioterapia ou a terapia ocupacional. Então, a maioria destas já inclusas na política de práticas integrativas e complementares da saúde. Então, a visita de animais ao hospital estabelece um clima de descontração entre os profissionais, crianças e familiares, sendo reconhecida como uma estratégia efetiva de humanização da assistência e estando em consonância com as diretrizes do programa Humaniza SUS. A inclusão de um chamado à humanização como dispositivo para pensar o atendimento em saúde decorre da tentativa de promover um paradigma orientado pela saúde, não para a doença. Pois as ações para a humanização da atenção em saúde podem beneficiar tanto os pacientes, acompanhantes, como a própria equipe de saúde, com o desenvolvimento de um plano de cuidado individualizado ou coletivo, que vai proporcionar outra qualidade das relações. Então, amparado por tal filosofia, o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar, que foi lançado, por exemplo, em 2003 pelo Ministério da Saúde, objetiva pôr em prática esses princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde e na assistência hospitalar, a partir dessas intervenções institucionais, para então reconstruir uma cultura de atendimento à saúde da população pautada no respeito à vida e não para a morte. Nós podemos passar para o próximo slide. Essas imagens que são do Boris Levinson, que é um psicólogo de origem russa, mas que foi radicado nos Estados Unidos e que escreve esse livro que a capa está sendo mostrada aqui, vai introduzir ele um pensamento sobre o qual a Anísia da Silveira vai se apoiar quando fala do animal como um organizador psíquico, mas vamos dizer assim, o disparador para que a psicologia comece a discutir a intervenção de animais de forma mais estruturada ou teórica. Então, na zooterapia, em que pese a variedade dos significados que ela pode assumir na medida em que as pesquisas que a tematizam se multiplicam, sendo aplicável aos mais diferentes tipos de desordem, aos mais diferentes tipos de doenças, é notável que o seu efeito seja particularmente associado a uma espécie de substância invisível, trocada entre humano e animal. Esse processo oferece um significativo impacto na manutenção da saúde na prática, na recuperação de alguns estados de adoecimento e na reorganização de estados psíquicos, reunindo ali, para se discutir esses processos, trabalhos provenientes de diferentes racionalidades médicas. Os argumentos de natureza biomédica sobre a
As TAs sustentam que os animais permitem uma melhora nas habilidades motoras e linguísticas, efeitos fisiológicos, como otimização do sistema imunológico, aumento de enzimas como endorfinas e serotoninas, queda nos batimentos cardíacos e na pressão arterial, queda nos níveis neurohormonais e estados de ansiedade, por exemplo. Como efeitos psicológicos, pode-se citar mudanças na percepção, demonstrações de felicidade, emoção atribuível à antecipação da visita do animal, por exemplo, além do alívio ou distração de situações de sofrimento psíquico. Como efeitos sociais, destaca-se o animal, então, como uma ponte de comunicação, possibilitando ao paciente conectar-se e trocar efeitos com o mundo exterior. Como nós vimos, como eu falei no início dessa exposição, o que se entende por zooterapia enquanto terapia mediada por animais é perpassado por uma variedade de práticas com diferenças concernentes a diferentes aspectos, por exemplo, os objetivos, se são exclusivamente terapêuticos ou se são de fundo recreativo, a espécie animal que participa da terapia, cavalos, gatos, peixes, as pessoas que são atendidas, se são crianças, se são idosos, se são pessoas com doenças mentais, com deficiência física, enfim, o tipo de doença, o espaço em que acontece a terapia, se é no ambiente hospitalar, se é no ambiente ambulatorial, se é fora da instituição, se é na clínica, se é na casa da pessoa, se é na escola, ou ainda um número de usuários que é atendidos numa mesma sessão, se é um grupo, se é individualizado. Além dessas variantes, o número de usuários, além dessas variantes, operam também subjetividades e emoções como guia das ações que são trocadas entre humanos e animais. Então, todos esses fatores acabam complexificando as evidências de eficácia terapêutica dentro do paradigma biomédico. No meu trabalho, o meu trabalho de campo permitiu afirmar que o mecanismo de tratamento está assentado basicamente, primordialmente, no contato com os animais que estão associados a essa redução do estresse, ao aumento do bem-estar, tanto nos humanos quanto nos animais. Nesse sentido, então, muitos estudos que tentam avaliar a zooterapia pretendem um diálogo um pouco mais reto e direto com a biomedicina. E o que eu acabei percebendo nos meus estudos, lendo inúmeros artigos que haviam sido publicados por terapeutas, é que muitos deles perdem-se em protocolos e expressão não tão bem definidas como padrões de normalidade, modos de conduta, score de dificuldades, entre outras expressões que se adequam a uma linguagem característica das ciências médicas dentro desse modelo da racionalidade biomédica, enquanto que a prática da terapia e os efeitos que ela produz não são enquadráveis nesse cartesianismo biomédico. No próximo slide, por favor, Marisângela, eu gostaria de chamar a atenção que, ao que nos mostra a zooterapia, o princípio desse método leva em conta a capacidade do animal de evocar emoções e expressões comunicativas no ser humano através de uma ligação empática entre homem e animal, com o reforço desses lados afetivos, com os processos de identificação, por exemplo, através da comparação entre humano e animal, de pontos de semelhança, de pontos de diferenciação, e também alguma analogia de interioridades, quer dizer, eles sentem como eu, né? Ele sente como eu, o animal. Ou muito baseado no antropomorfismo, que é outra discussão, né? Vocês podem me perguntar, mas nós, como humanos, poderíamos fazer alguma coisa que não seja antropomórfica? Eu estou de acordo que não. Então, isso nos remete ao princípio explicativo do intercâmbio recíproco, uma vez que esse pensamento
corresponde em grande parte aos dados etnográficos que eu pude observar na feitura da minha tese. Quer dizer, o despertar dessas sensações leva os pacientes a imputar um resultado positivo à sua saúde após uma sessão, efetivamente. Eles afirmam que os animais terapeutas, muitos deles afirmam, vejam assim, como não entra na cosmologia da naturalista contemporânea. Então, eles afirmam que os animais terapeutas são especiais porque fazem o bem sem nada pedir em troca, como se a interação que ali se desenvolve fosse baseada numa doação, como se ele estivesse ali porque ele tem talento só para aquilo, ou que ele foi um enviado de outras instâncias de realidade ou de existência para estar ali atuando naquele momento. Então, é como se o animal que é o animal terapeuta fosse carregado de uma espécie de mana, que é um termo bem caro à antropologia, que diz dessa energia que fala mais do que um simples trabalho, quer dizer, como se fosse um enviado divino. Ele é carregado de uma outra substância, ele é carregado dessa capacidade de estar ali e de se doar sem nada pedir em troca. Então, essa noção emerge muito no campo, né, que nos remete a outra racionalidade médica. Nós podemos também pensar a respeito da domesticação desses animais, né? O adestramento. Por exemplo, rápido aqui, eu já estou terminando, tá? A domesticação também é especial, porque a socialização do animal terapeuta, normalmente, né, ela é realizada de forma a instigar o animal a interagir com várias pessoas, com pessoas estranhas, a manter a calma frente a estímulos que num outro animal doméstico talvez causariam um rechaço da parte do animal. Então, esse tipo de adestramento acaba também caracterizando o animal terapeuta de uma outra forma, quer dizer, ele também não é um animal doméstico como qualquer outro. Mas a controvérsia se manifesta quando se é obrigado a definir as respectivas participações do epistemológico e da prática na formação desse modelo científico ou de uma racionalidade que incluiria a zooterapia. Pois as perguntas que não conseguem ser respondidas referem-se, por exemplo, ao tipo de interação que subsiste entre os participantes de uma sessão, eles, né, o animal, o terapeuta e o paciente, quanto à importância do animal no processo de criação e justificação dos resultados da terapia. Então, essas questões acabam sendo nebulosas e acabam vamos dizer assim, trancando um pouco o desenvolvimento, às vezes, da terapia no sistema biomédico. Só que o animal, uma outra tensão, né, que permeia essa relação, uma outra tensão entre racionalidade biomédica e aquilo que incluiria a zooterapia, é que um animal, para ser usado como terapeuta, necessita apresentar alguns documentos que atestem, por exemplo, a ausência de zoonoses, vacinas válidas, estar livre de enfim, alguns outros animais, como pulgas, carrapatos, a raiva, a leishmaniose, a leptospirose. Algumas dermatomicoses também são ocorrências superficiais, enfim, que são transmitidas por cães e gatos, são argumentos para que dificulte-se a inserção de algumas dessas da presença animal dentro de hospitais. Então, em hospitais, onde foi a maior parte do meu trabalho de campo, os critérios de higienização diferem consoante a classificação das áreas de risco de contaminação associado ao paciente, mas, em geral, são determinantes para que ocorram as atividades de interação dos animais com os pacientes, considerando aspectos individuais e culturais.
A questão da regulamentação sanitária, então, é frequentemente percebida pelos diretores de hospitais como dificilmente compatível com a presença de um animal nos espaços biomédicos, embora uma tal asepsia seja questionada por outros zooterapeutas, que acreditam, conforme nos mostra alguma literatura, que pessoas que convivem com animais desenvolvem um reforço imunológico quanto a alguns tipos de alergia, ácaros ou bactérias. Então, estudos sugerem que crianças expostas ao contato com animais podem desenvolver mais anticorpos contra possíveis alérgenos, por exemplo. Então, os argumentos sobre as benesses que o contato com animais pode proporcionar vão ao encontro das críticas a práticas abusivas da asepsia dos animais, como banhos excessivos ou exagerado uso de perfumes e adereços que incomodam o animal. Essa espécie de negligência em relação ao desconforto animal pode ser percebida quando ignoram-se latidos, ou a necessidade de voar, a vontade de fugir. Outras formas de imposição de comportamento podem ser também de ordem natural, como exigências para que os animais não façam, por exemplo, suas necessidades em alguns lugares, ou algumas atitudes, por exemplo, como o cachorro que monta na perna da pessoa. Quer dizer, aquela moral aplicada naquela ação, ela faz sentido para nós. Não sabemos se faz sentido para ele. Já me encaminhando para o fim. Então, a centralidade da participação animal mostra que ele é parte fundamental do processo de cuidado ou tratamento. Esse ser, como um agente participativo no processo de cuidado, expande a ideia descartiana de animal-máquina, característica do pensamento ocidental. Animal-máquina e corpo-máquina, corpo humano-máquina. Ou dessa ontologia naturalista, como eu falei para vocês, característica do nosso contexto ocidental. No contexto da zooterapia, considera-se que o estatuto do animal, dado o papel destinado a ele, sustenta, em grande parte, a relação que o homem estabelece com ele naquele momento. Então, o animal, embora seja mantido numa posição de terapeuta, ele acaba transitando por diferentes estatutos e estaria numa encruzilhada conceitual, ora como sujeito, ora como objeto. Então, a zooterapia promove a modificação das relações na esfera de cuidado, na esfera de cuidado à saúde, porque ela carrega consigo um componente íntimo individual que pode ser percebido quando o animal é esse ator central da dinâmica situacional. Né, quando ele é considerado e respeitado como um terapeuta, quando ele é considerado um parceiro de trabalho, quando ele é considerado um sujeito sem o qual o terapeuta humano não seria o que é. A identidade do terapeuta humano como pessoa vai estar ligada à rede que gira em torno desse animal, dentro de um processo de apreensão de um mundo que acaba transformando esse humano também. Né? Quer dizer, é um regime de aprendizagem, é um outro regime de aprendizagem, que não é só humano, que é interespecífico. Né? Então, para finalizar, a inserção da zooterapia, da terapia com animais no Sistema Único de Saúde como uma forma de humanização, nos mostra o desejo de construir e afirmar uma identidade de cuidado oposta às práticas de cuidado consideradas desumanas que preponderam na racionalidade biomédica. As práticas integrativas e complementares em saúde expressam o desejo de mostrar que é possível implementar outras práticas de saúde, e o movimento provocado pelas IAAs busca essa reumanização baseada num apelo a uma espécie de renaturalização humana também. O último slide, por favor, Marisângela, para dizer um muito obrigada. Desculpa se eu fui longa, mas é um tema que me mobiliza bastante nesse sentido também. Fico à disposição. Muito obrigada, Prof. Ivana. Acho que foi, né, uma apresentação maravilhosa. Acho que a gente pôde pensar, repensar muita coisa. E não à toa também, né, que a tua fala está em primeiro aqui. Acho que a teoria também nos ajuda
a pensar e a repensar aquilo que a gente faz, qual é o nosso lugar, qual é a nossa prática, né, onde que a gente está inserido, né, o que né, nos faz realmente questionar e pensar, né, nas IAs de uma forma geral. Então, muito, muito obrigada, acho que foi muito esclarecedor, né, e acho que, por enquanto, então é isso. Não sei se tem mais alguma consideração, alguma coisa mais a pontuar, se não, não, prof, então, Eu a acho que eu gente falei volta, bastante. tá bem. Mas foi ótimo. Acho que a gente conseguiu Obrigada. aprender bastante, juntar algumas coisas que às vezes parecem tão distantes, né? Acho que pensar sobre a racionalidade também nos faz poder entender algumas coisas que ficam soltas. E acho que a tua fala consegue fazer isso. Eu acho que tem algumas obviedades, né? Nós nascemos e crescemos no contexto da biomedicina. Mesmo essas intervenções que trazem uma outra racionalidade biomédica, elas acabam sendo sempre um sincretismo, né? Nós vamos viver, nós vamos participar, quer dizer, vivenciar a acupuntura, quer dizer, aquele purismo não vai existir, aquele purismo existe se eu for para a China, e ainda na China, que está dominada pela medicina biomédica, quer dizer, mas ainda assim eu posso buscar um purismo lá, eu posso buscar um purismo da medicina ayurvédica na Índia, né? Aqui, quando vem para cá, isso já é uma espécie de sincretismo, né? Então, sem querer advogar em prol de purismos, porque eu não acredito em nenhum deles, né? Em nenhum âmbito da existência. Eu acredito no heterônimo, né? Naquilo que é a mistura, e então o que eu quis falar é simplesmente para que as IAs que são nessa trajetória de construção, né, elas também se sustentem dentro de uma racionalidade que não necessariamente a gente tem clara qual é, mas que se não dialoga com a hegemônica, não tem problema. Né? Mas nós precisamos saber disso e saber o que então a gente quer sustentar. Sem perder justamente o que é melhor nessa intervenção, nessa técnica, né? A relação, né? O contexto emocional, afetivo que permeia. E claro, como eu acho que o contato é algo tão primordial no desenvolvimento da sessão, como eu pude, daí a dificuldade, por exemplo, de desenvolver uma intervenção via vídeo, né? Uma tendência dentro da atenção básica mesmo, né? Com essas mudanças que a pandemia nos ofereceu, nos obrigou, né? De pensar também nessa coisa do contato, né? E desse animal que tem que ser aquilo que ele é, e não como um humano. Ótimo, muito obrigada, prof. Ivana. Então, paramos um pouquinho por aqui, voltamos daqui a pouco, às 10 horas, com a professora Silvana. Então, tá Muito bem. obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Ivana. Até mais. Até.